Haha, bora mais um vídeo aqui, Equipe F, nesse pós-jogo, a análise, a coletiva do Mister Leonardo Jardim. Tá fazendo bonito, tá representando, porque tinha deixado um pouco a desejar nos jogos pós-data FIFA, mas o Flamengo foi lá e atropelou o Mirassol 5-1, coisa que nenhum outro time tem feito lá dentro do Maião, e a ponta tá logo ali, hein? O Flamengo tá dando luz alta, né, pro Palmeiras, o Palmeiras tá todo assustado lá na frente já, mas enfim, bora lá. E quero deixar os créditos à ESPN com o link logo abaixo, mas antes eu lhe peço, se inscreva aqui no nosso canal para ajudar a gente, ative o sininho, deixa seu like à vontade, porque é importante, hypa se possível e vamos lá. Estamos de volta aqui no Equipe F para ver agora os melhores momentos de Mirassol e Flamengo. Enquanto a gente vai tabelando aqui, começa agora com o Elton, vamos lá. A gente vai ver os melhores momentos. É impressionante, tem um gol do Flamengo que parecia treino, assim, eu acho que é o primeiro do Pedro, não, o Pedro serve, Samuel Lino, eu acho, que é o Pedro começa a jogada ali na meia-lua e abre para a direita, parece até meio slow motion. Sabe aquele lance que tá tão coordenadinho que parece que o outro time não tá fazendo esforço? Videogame. E aí, Elton, vamos lá. Bom, é um resultado que surpreende pelo placar, mas não surpreende pela postura do Flamengo nesse tipo de jogo, né? Enfrentando adversários que mesmo em casa se impõem nesse jogo de transição rápida. E para evitar essas transições rápidas, o Flamengo o que faz? Marca pressão. Tenta evitar que essa saída aconteça a partir do campo de defesa adversário. E olha quantos lances a gente vai acompanhar aí, Felipe, com relação a isso. Olha o Mirassol tentando sair, errando, Flamengo pressionando, a bola vai para a área e tentativa de finalização. Foi um time que, mesmo com alguns jogadores sendo poupados, porque tem essa sequência, né, de jogos contra o Cruzeiro, não só na Libertadores, mas também no Brasileirão, né, na próxima rodada, inclusive, teremos, né, na próxima já, né, Flamengo e Cruzeiro, e mesmo poupando jogadores, foi uma equipe que manteve essa identidade, né? Curioso é que o Bruno Henrique estava fora, talvez fosse titular, até para fazer essa função ali mais central. O mais interessante é que a gente acompanha alguns movimentos diferentes nesse time do Flamengo, e eu vou me ater a um especificamente, que é a máxima de que o Pedro, ele não é o Felipe Mota. Esse é o gol. Esse é o gol. O Pedro não é o 9 que faz pressão, que marca, que ajuda, que volta para marcar, que não tem a intensidade necessária para começar um jogo. Foi do Luiz Araújo, só corrigindo, foi do Luiz Araújo, exatamente. E o Pedro, ele mostra que ou ele mudou o pensamento dele com relação a isso, ou ele está sendo melhor aproveitado nesse sentido, de ser mais um jogador a pressionar o adversário, a tentar fazer essa marcação-pressão, a tentar roubar a bola até dos volantes e ajudar a construir. E ele foi importante, né? Ele foi importante dando passe para a finalização, fazendo seus gols. Eu acho que é um destaque importante, é um 9 diferente, e quando ele está não só bem abastecido, mas quando ele está próximo da área para justamente fazer esse jogo de pressão em cima do adversário, ele está mais próximo do gol, ele é um exímio finalizador, ele cresce e se torna, para mim, o melhor atacante do futebol brasileiro. Para mim, há um bom tempo é o melhor atacante do futebol brasileiro, o Pedro. Faltava essas valências serem melhor exploradas. Eu acho que nesse jogo contra o Mirassol, que não é equipe qualquer, como disse o Zinho, isso ficou bem claro. A grande vantagem do Pedro é que, especificamente, mais do que como atacante, como centroavante, né? Aquela questão que a gente sempre discute, precisa do 9, falso 9. Ele está conseguindo porque não fazia, muitos técnicos cobraram isso dele, mas ele está conseguindo fazer essa pressão sem perder o que um 9 clássico tem de melhor, que é a finalização, os gols. Hoje mais 2 gols, alcança a artilharia nessa briga com Viveiros. Então esse é o ideal, né? Acho que fica também diluída essa responsabilidade, porque ao contrário de outros 9s que a gente cobra, o Pedro tem lá na frente muita gente exercendo essa pressão. Esse primeiro tempo do Flamengo olha, os primeiros 45 minutos eu estava pensando assim, quem tem que dar nota para os jogadores do Flamengo? É o Rodrigo Bueno. Quem tem que dar nota para os jogadores do Flamengo do meio para trás vai ter uma grande dificuldade, porque do meio para trás, o Flamengo pouco precisou jogar. Inclusive, tinha gente de trás que jogou muito na frente, que nem o Varela. Né? Então, isso é ótimo, e para o Mirassol foi péssimo, porque o Mirassol não conseguia sair jogando. O primeiro tempo inteiro foi do Mirassol tentando impor o seu estilo,
e perdendo a bola e tomando a pressão. A gente viu aí os lances, não é só nos lances dos gols, tem lance também que o Mirassol perde a bola do mesmo jeito, são os famosos fora o ameaço. Então o Flamengo sobrou muito, e eu acho que a grande qualidade dessa atuação de hoje é que não é contra ninguém, né? É contra um time muito bem armado, na casa desse adversário, o que deixa uma boa perspectiva é o que, como o Zinho lembrou, o jogo que falta para o Flamengo é justamente contra o Mirassol em casa, o que diminui as esperanças do Palmeiras de que essa questão dos pontos perdidos né, alivie para o lado do Alviverde. Não vai aliviar. Então o Flamengo, numa atuação excepcional, e ainda com essa condição do técnico colocar mais gente, né? Os jogadores que entraram depois hoje, ninguém pode se dar esse luxo. E o Flamengo manteve assim, uma toada muito interessante durante a partida contra um adversário de categoria. Eu acho que isso é que a gente tem que destacar. Porque aquela, mas também ganhou, hoje não tem esse papo, gente. O Flamengo ganhou de um adversário de muita qualidade, embora esteja fazendo um brasileiro muito abaixo, né? Também há de se desculpar, o Mirassol dividido aí pela primeira vez, com competição internacional, teria que ganhar mais casca, mas a qualidade do jogo do Mirassol é testada e aprovada há mais de um ano. O Flamengo hoje passou contra um grande adversário, inclusive cumprindo o que se esperava dele, né? Porque o Flamengo entrando em campo, sabendo o que já tinha acontecido com o Palmeiras, tinha hoje uma grande responsabilidade sobre os ombros. Seria muito cobrado se não baixasse essa diferença. E conseguiu fazer, não é lição de casa, é lição de fora, com muita categoria. Zinho! Completando o que os companheiros falaram, quando você olha para esse que está aí, Samuel Lino entrou no segundo tempo, mas Carrascal e Luiz Araújo, eles não têm sido titular da equipe, né? Jogadores que começam o jogo. O Luiz Araújo voltou hoje, um longo período de contusão. O Carrascal, alguns problemas de suspensão e tendo o Arrascaeta fica mais complicado para ele começar a jogar como titular. Mas não vou nem falar do Pedro, estou falando deles dois porque o Pedro para mim é titular do time. Eles dois, Luiz Araújo e Carrascal, para mim fizeram um jogo maravilhoso hoje. No primeiro tempo, as maiores jogadas do Flamengo saíram pelo lado direito com Varela e Luiz Araújo. E o Carrascal mais centralizado na função que é do Arrascaeta, próximo do Pedro. O Plata foi deslocado para o lado esquerdo, porque é mais coringa, né? Joga pela direita, joga pela esquerda, joga por dentro também. É um jogador que os treinadores gostam muito do Plata, né? Está explicado, ele joga bastante. Ele é um jogador muito utilizado. Mas é a fartura que tem o elenco. O Paquetá hoje jogou como segundo volante pelo lado esquerdo, que eu prefiro. Eu também acho que o Paquetá rende jogando pelo lado esquerdo e como segundo homem, enxergando o jogo de frente, com o Eric Pulgar como primeiro volante. Aí você tem o luxo de estar no banco Jorginho e vários outros. O Leonardo Jardim, ponto para ele. Ele, quando chegou, ele quis fazer um sistema de jogo do Flamengo não marcar pressão. Pode ser por parte física, ele enxergou que o time fisicamente não ia conseguir fazer isso a maior parte do jogo. Pode ser isso, estou aqui até aliviando. Mas o Flamengo baixando as linhas, dando a bola para o adversário, é tudo que esses jogadores do Flamengo não conseguem, porque o Flamengo só tem um jogador de característica de marcação. Quando você está marcando em bloco baixo, o jogador de pegada do Flamengo, falando do meio para frente, é o Eric Pulgar. Jorginho não é, Arrascaeta não é. Os pontas ajudam, eles tentam colaborar voltando pelo lado para marcar, mas não é a primeira função. A primeira função é atacar. Pedro nem se fala. E isso fez o Flamengo oscilar. O Flamengo não foi bem. Se você olhar para os laterais do Flamengo, o Alexandre já tem uma certa idade e o Ayrton Lucas é mais ofensivo do que defensivo. O Elton falou muito bem, o professor. O Varela apareceu muito mais hoje na fase ofensiva, por mais que o Mirassol não atacou. Mas ele também não é um grande marcador. Ele é lutador, briga, se empenha. Mas a característica do jogador do Flamengo é ter a bola, é jogar, é pressionar o adversário, é fazer essa marcação em linha alta, que é muito melhor. Você não tem grandes marcadores, pressiona ali, tenta roubar já na fase ofensiva, já no ataque, já está próximo do gol. O Felipe Luiz fazia muito isso. E o Leonardo Jardim, no início, não fez. E agora, é ponto para ele, acho que os jogadores melhores fisicamente, ele faz isso e o Flamengo cresceu, o Flamengo
vive um momento para mim muito bom. Eu acho que fez um bom jogo contra o Cruzeiro e repete hoje, mesclando os jogadores. Então chega para a decisão, chega para uma reta final, encorpado o time, entendendo o que tem que fazer, e a gente vê que são todos os jogadores, porque contra o Cruzeiro foi uma formação e hoje foi outra. Então todo mundo está entendendo o que ele quer, ponto para ele. A minha dúvida só é a seguinte, ele vai ficar mesclando quando o Arrascaeta começar jogando é o Bruno Henrique, quando o Pedro começa jogando vai ser outro, não vai ser o Arrascaeta, porque para marcar pressão, me parece que ele está com a mesma mentalidade do Felipe Luiz. Pedro e Arrascaeta não têm potência de ficar marcando pressão o tempo todo, os dois juntos. Essa é a minha dúvida e a minha preocupação, porque você tem que arrumar um jeito. Arrascaeta e Pedro tem que, os jogos decisivos eles têm que estar em campo. Vamos fazer o seguinte, fala Elton pra gente abrir o técnico. Complementar o Zinho. Eu acho que ele ganhou mais um problema porque ele tem um Paquetá que também não é tão assim aquele cara de fazer marcação-pressão. Então ele tem mais um elemento para pensar nisso no Flamengo sem a bola, né? Criativo com os três, mas sem a bola os três não são, né, aqueles exímios marcadores jogando juntos. E eu acho que sim, já deu para entender que ele vai mesclar. No jogo da volta contra o Cruzeiro, para mim o Emerson Royal vai ser titular, porque o Emerson Royal foi titular por conta do lado esquerdo do Cruzeiro, ter um pouco mais de intensidade com o Wesley, fazer aquele 1 contra 1, e o Emerson Royal é mais marcador, e o Ayrton Lucas teve um pouco mais de liberdade. O Plata, como titular também, já que o Emerson Royal ultrapassa pouco, vai ser o cara que abre mais o campo. Imagino algo parecido com o que vimos no Mineirão acontecendo no Maracanã, o que é bom, né? Você tem 16, 17 jogadores, que você pode mudar, no mínimo, né? Você pode mudar e fazer o time jogar de uma maneira diferente com o mesmo comportamento, né? Partindo do princípio que tem que ter intensidade, pressão, roubar a bola no campo de ataque. Qualquer treinador gostaria de ter um elenco que o Flamengo tem. Parabéns pela vitória. O Mirassol nunca tinha sofrido, desde que chegou à Série A do Brasileiro, uma derrota tão contundente aqui. O placar mais elástico de uma derrota do Mirassol tinha sido um 3-1 para o Cruzeiro. Como é que você avalia e qual a importância para esse momento decisivo que o Flamengo começa a viver na temporada, que esse resultado tem para o trabalho nesse momento? Mais uma vez, parabéns. Jardim, obrigado. Acredito que nós fizemos um excelente jogo, quer na primeira parte, quer na segunda. Na segunda parte, o adversário quis arriscar mais um pouco em termos ofensivos, deu alguns espaços e isso permitiu que nós fizéssemos mais 4 golos e com certeza que acabássemos com o jogo. O Mirassol é sempre um adversário difícil de jogar, mas hoje não foi o dia deles, hoje foi o dia do Flamengo. Conseguimos crescer, estamos a crescer dentro daquilo que já falámos anteriormente, com o grupo a estar junto durante 2 semanas, 3 semanas. Isso permite que as ideias passem e permite um crescimento, mas com certeza eu gostava de deixar uma ideia, não é? Que assim não somos os melhores do mundo hoje e há 2 semanas atrás éramos os piores. Temos que gerir os momentos. Com certeza que a equipa está a evoluir, principalmente devido a estar junta e devido ao treino que tem desenvolvido, porque vocês sabem que anteriormente a gente não conseguia ter a equipa junta, porque durante 2 meses houve a Copa do Mundo. O Carrascal passa do jogador do Mirassol, era o último homem, ele segura o Carrascal, deveria ser expulso. Queria que você falasse um pouco sobre isso, porque você ainda não estava no Flamengo, mas esse mesmo árbitro, na final da Supercopa, teve a predisposição de analisar um VAR durante o intervalo e antes do jogo retornar no segundo tempo, expulsar o Jorge Carrascal num lance com o Breno Bidon, na época, jogador do Palmeiras. Você acha que, muitas das vezes, a arbitragem ela tem uma predisposição a não verificar ou olhar lances que seriam favoráveis para o Flamengo? Você acha que o Flamengo acaba sofrendo por essa pressão externa em cima da arbitragem? Obrigado. Em relação a essa pergunta, eu não vou individualizar, mas às vezes preocupa-me, porque eu tenho que dar uma mensagem aos meus jogadores e hoje em dia eu até nem sequer sei se eu sei bem as regras, não é? Porque há situações destas, como a de hoje, que o último homem anula o nosso último homem e que normalmente é um vermelho direto, não há contestação. Para vir na última jornada, situações de entradas, o Bruno não veio connosco porque foi uma entrada a meia perna e também não foi cartão vermelho. A seguir vejo outros lances dentro da área, pessoas a jogar handebol dentro da área e não é penalti. Vejo outros a dar cotoveladas e não é agressão. Eu não consigo entender as regras e estou com muita dificuldade de explicar aos meus jogadores quais são as regras do futebol. Eu hoje em dia fico muito assim preocupado e isso acho que não é bom para mim e para os outros profissionais, a gente não conseguir explicar o que é e o que não é.
Eu acho que tem que haver uma clarificação do que é falta, qual a regra, que é para a gente passar a mensagem. E fico muito preocupado com isso. E o Flamengo tem sofrido, outras equipas têm beneficiado, o futebol é assim, mas eu acho que a clarificação de saber o que é a regra. Primeiro, um lance que o Flamengo arranca com a bola e o Carrascal ele tem a opção de tocar para o Pedro ou para o Plata. O Plata só, livre, cara a cara com o gol. O Pedro marcado, ele toca para o Pedro. O Pedro vira para ele, tá de sacanagem? Por que você não tocou para o Plata? E depois, no lance do gol, o Plata recebe a bola, podia ter concluído e prefere tocar para o meio para o Carrascal fazer o gol. Essa solidariedade do Flamengo, esse jogo coletivo, pode fazer o Flamengo ainda mais forte na hora da decisão? Com certeza que é difícil, porventura, às vezes os jogadores decidirem da melhor forma, porque eles estão a ser pressionados e eles têm que decidir. Acredito que o Carrascal, sendo um destro, é mais fácil empurrar a bola para o lado exterior, para o seu lado esquerdo, não é? No caso era o Pedro que estava lá, do que dar um corte para meter a bola na zona central. Mas o importante é que a gente tenha uma atitude coletiva, quer na construção, quer no jogo, e ter essa atitude de jogo. Sempre o tivemos, não é? E em termos defensivos, sermos solidários uns com os outros, porque quando os adversários têm a bola, a gente também tem que ser solidários a defender, a pressionar, a não deixar jogar. É importante esta solidariedade coletiva que a gente consiga manter, porque esta é uma forma que eu gosto, que as minhas equipas tenham, e acho que o Flamengo enquadra-se bem quando perde a bola, ser agressivo na procura da bola. A sua equipe hoje, ela está 100% preparada fisicamente, tecnicamente, taticamente para enfrentar o Cruzeiro quarta-feira? Não, assim, o que eu referi, eu não disse para os torcedores terem paciência, eu simplesmente expliquei o facto do Flamengo não ter o grupo para trabalhar durante 2 meses. Eu, por acaso, eu vi um treinador agora da Liga Inglesa, eu penso que foi na taça da Liga Inglesa, que dizia que não teve tempo para treinar os seus jogadores, normal. E começaram só agora, a taça da Liga Inglesa foi há 4 dias atrás. Nós já começamos há 2 semanas atrás. Por isso é importante para o treinador ter os jogadores para treinar. Porque, ao contrário que muita gente possa pensar, não é só trazer o jogador e ele tem que jogar, não é? Ele tem isto é um jogo coletivo, e um jogo coletivo é preciso que exista dinâmica entre todos os participantes. E isso é a ideia. Evoluímos, estamos a evoluir, queremos continuar a fazer mais e melhor, e temos um próximo jogo importante, a segunda parte do jogo do Cruzeiro, que será um jogo outra vez forte, um jogo em que as duas equipas vão procurar a qualificação. Nós em casa, com a ajuda dos nossos adeptos, com certeza queremos fazer uma boa exibição e também concluir num resultado positivo que permita a nossa ida para os quartos de final. Você tem como uma das missões capitanear a recuperação de alguns jogadores, a confiança de alguns jogadores depois do segundo semestre, caso do Carrascal, caso do Ayrton Lucas, e você tem conseguido, eles têm conseguido uma boa sequência. O Carrascal hoje foi muito bem, o Ayrton Lucas mais uma boa partida. Eu queria que você comentasse sobre isso num contexto tão importante da temporada. Com certeza que os meus jogadores têm total confiança, eu tenho total confiança neles, não é? Tento-os trabalhar de forma que eles consigam ter um rendimento positivo. Porventura alguns que eu não consigo colocar mais, porque às vezes o plantel, da forma que eu jogo, por exemplo, nós temos muitos volantes, não é? Às vezes é difícil colocar todos os volantes, mas os outros jogadores foram quase todos utilizados durante várias partidas. E a gente tem que dar confiança a esses jogadores, porque o Carrascal é um jogador importante para nós, o Ayrton é um jogador também importante para nós. Como hoje também a te referir, lançámos mais um jovem, uma cria do Flamengo, um jovem que já tinha estado connosco na interseção em Portugal e que tem trabalhado connosco, entrou hoje, teve a sua experiência, foi muito bom. E queremos seguir também esse caminho, apoiando alguns jovens que vão aparecendo e vão trabalhando connosco. Eu queria que tu falasse sobre a importância de uma vitória maiúscula como a de hoje, para dar mais confiança e tranquilidade para o elenco conseguir garantir a vaga para as quartas de final da Libertadores. Como o jogo de hoje impacta na decisão da próxima quarta-feira? Obrigada. Da vitória por 5-1, que é uma vitória maiúscula, é a nossa performance, a nossa atitude coletiva. Eu falei com os jogadores da importância de encostarmos para 3 pontos em relação ao líder do campeonato. Conseguimos esse objetivo e era importante conseguir o objetivo através de uma boa performance, porque a gente sabe, no futebol, as energias positivas carregam a equipa, as boas atuações carregam a equipa, os resultados carregam a equipa,
Por isso, principalmente no Flamengo, nós temos que ter essa capacidade de ganhar, de jogar bem, que é para conseguirmos os resultados e os objetivos que, com certeza, a torcida, a direção, a equipa técnica, os jogadores, toda a gente pretende. Até já realizou a função de 10 no Flamengo. E quais os seus planos para o Luiz Araújo, agora sabendo que pode contar integralmente com o atleta? Com certeza que foi uma baixa importante, porque o Araújo tinha sido um dos jogadores que em Portugal, na interseção, tinha mostrado uma performance muito boa. Foi pena termos o perdido. Com certeza que é um jogador que eu gosto, é um jogador que quando eu cheguei cá estava com muitas dificuldades e voltou a criar o gosto pelo jogo, voltou outra vez a crescer. É um jogador que eu já conheço há muitos anos, ele foi para a França e ele ainda era miúdo. Ele teve até na nossa shortlist do Mónaco quando ele foi para a França, e por isso eu acredito que é um jogador que vai nos ajudar durante a pré-temporada. É importante a gente não ter 11, é importante a gente ter um grupo com soluções que de um momento para o outro temos jogadores lesionados, temos jogadores abaixo de forma, temos jogadores que aos 60 minutos já não têm a capacidade de fazer o que a gente pretende, e a gente tem que ter sempre jogadores disponíveis, e o Araújo é um jogador desse, é um profissional a sério, um jogador do coletivo que dá o seu máximo em prol da equipa também. Tetra, começo contigo. Pensa o que te chamou mais atenção, os pontos mais interessantes dessa entrevista do Jardim. Ele destaca muito o coletivo, né? E que eu particularmente gosto muito, né, dessa visão do treinador. Não está preocupado só com os 11, é dar ritmo para todo mundo. Falou muito que tem muitos volantes, né? Alguns não estão sendo utilizados. É o caso do Saúl, do De La Cruz, o próprio garoto Everton Araújo, que com a contusão do pulgar foi muito bem, foi um grande destaque, a ponto da gente falar assim, será que quando o Eric voltar, o garoto sai do time logo? Porque ele desempenhou muito bem, performou muito bem. E hoje ele jogou também, entrou. Ele fala hoje da entrada do Johnny, o lateral esquerdo, né, o garoto da base. Acho que é importante um elenco recheado de estrelas, de muito investimento, mas o Flamengo faz um trabalho de base espetacular. E ele ter essa ligação, esse conhecimento, é importante também, porque às vezes, até para você buscar soluções com contratação, você tem ali na base, fazendo essa transição bem feita. Eu gostei disso. Agora, é claro que o torcedor rubro-negro está feliz, está todo mundo contente, foi uma vitória espetacular, foi dito aí, o Mirassol nunca tomou uma goleada dessa jogando em casa, fez por merecer. Acho que o Flamengo vive um bom momento, os jogadores fisicamente, tecnicamente estão num momento bom, mas o foco é na Libertadores agora, não tem jeito. Encurtou a distância para o Palmeiras? Ótimo, maravilhoso, está aí a 3 pontos com um jogo a menos. Mas tudo isso só vai ser concretizado conseguindo a classificação, para o Leonardo Jardim ter a paz, né, de trabalhar, porque ele sempre está sendo contestado, uma escolha aqui, uma escolha ali. Ele falou, eu tenho um elenco, eu tenho que ver o que é melhor, quem está bem fisicamente, como é que está o desempenho, o jogador tem uma baixa aqui, tem uma baixa ali, é o trabalho árduo do treinador. Mas o jogo do ano é quarta-feira. É quarta-feira, como se fala, né? E é essa decisão contra o Cruzeiro que vai falar muito até da sequência do trabalho dele no Flamengo. Infelizmente, o futebol é assim. E aí, Elton e Celso? Alguns times têm um 11, outros têm 22. Ele tem quase 2 11s. É isso. Que é um time de reservas à altura dos times titulares, né? Talvez aí a lacuna seja a lateral esquerda, que até outro dia estava muito bem servida no Flamengo. O Flamengo tinha 3 laterais. E agora o garoto aparece, aí o Johnny aparece justamente nessa brecha. Claro que o Flamengo faz em casa, né, Zinho? Mas o Zinho tem muita razão quando fala do julgamento final. O jogo do ano é o de quarta-feira até o próximo, né? Sim. Porque na hora que se classificar, teremos um outro jogo do ano. E é a principal competição. Quando o Flamengo monta uma equipe dessas, não só o Flamengo, principalmente o Flamengo e o Palmeiras, eles estão pensando nas maiores conquistas. E a maior conquista que você tem, nessa parte do calendário, é a Libertadores. Não, e professor, desculpa interromper, eu acho que tem 2 coisas que pesam bastante, que é assim, o Flamengo já caiu na Copa do Brasil, então entra no jogo sabendo que sobra um em agosto. Então assim, a gente sabe que nesse duelo Palmeiras e Flamengo, pode ser que você acabe o ano sem nenhum, inclusive, como aconteceu. Aconteceu com o Palmeiras. Mas uma coisa é você viver isso até dezembro.
já é ruim. A outra é em agosto. Você falou, ó, já caí de uma, já caí de outra, e das oitavas em diante nas duas eu já nem avancei. Isso é carregar ali um peso muito grande. Esse jogo é bem pesado mesmo. Agora, do lado do técnico, eu acho que o que alivia um pouco essa pressão é que a gente fala que técnico vive de resultado, o desempenho do Flamengo tem melhorado. Né? Então você vê muitos jogadores bem, muitos reservas entrando à altura do que jogam os titulares. Pelo menos hoje não se falou do arame liso, ao contrário. Sim. Esse é um time que em todo jogo ele cria 5 oportunidades de gol. A diferença é que hoje ele fez os 5 gols. Então acho que tudo isso contribui, isso dá uma amenizada. Se tivesse o time só vivendo de resultados, e o rubro-negro cobra muito isso, né? Cobra muito essa questão da qualidade do jogo. Talvez a situação fosse mais no limite. O grande rival está vivendo isso, né, professor? Pois é, Zinho. O Palmeiras está nessa situação. Não é só a falta de resultados, né? E no caso do Flamengo, não é só o resultado que está chegando, é como esses resultados estão chegando. Hoje foi de goleada contra um bom time brasileiro fora de casa. Então é o laboratório ideal. É claro que o que o rubro-negro quer é que essa história de final feliz se repita sempre na Libertadores. Mas é um bom indício. Você ir para uma disputa dessa da Libertadores, mostrando futebol, principalmente, acima de tudo, futebol, tanto individualmente quanto coletivamente, que foi uma outra marca desse time, né? Você até nem lembrava qual dos gols era de coletivo, porque teve muito jogo coletivo do Flamengo. Os gols passaram de pé para pé, em pelo menos 3 jogadores do meio para frente, e muitas dessas jogadas e em outras que acabaram não dando em gol. Isso é muito positivo para a avaliação final do trabalho do técnico. E olhando para frente, né? Pensando no que o Flamengo tem pela frente. 2 jogos contra o Cruzeiro. O jogo contra o Cruzeiro da Copa Libertadores é o jogo mais importante, é verdade, mas o próximo também não deixa de ser, porque a gente está falando de uma perseguição do Flamengo ao Palmeiras. Mesmo tendo um jogo a menos, essa derrota, por exemplo, né, uma possível derrota para o Cruzeiro e o Palmeiras vencendo, de novo abre uma distância confortável. E 6 pontos dá para dizer que é confortável, porque na disputa entre os dois, logicamente ainda tem um confronto direto, que você pode empatar esse jogo, eu acho importante também manter essa distância. Agora, volto à questão de um mês que é sensível no futebol brasileiro. Eu concordo com você. Eu acho que é um mês muito sensível, porque a gente já viu ano passado, vou citar o exemplo do ano passado. O Renato Portaluppi pedir demissão numa pressão depois de uma eliminação do Fluminense na Sul-Americana contra o Lanús, que foi depois o campeão da Sul-Americana. O que aconteceu também no Corinthians, que era uma pressão, se vai mudar o técnico ou não vai mudar o treinador, era uma pressão muito grande, porque o Corinthians vivia um dilema de lidar com a Copa do Brasil ou pensar no Campeonato Brasileiro, e o Corinthians, o Dorival teve que abrir mão no mês de agosto ali no Campeonato Brasileiro, porque pensava que a Copa do Brasil era importante. No fim das contas, o Corinthians foi campeão em cima do Vasco. O próprio Vasco também viveu isso, né? O próprio Diniz tinha essa questão de como vai lidar com esse calendário num mês que é sensível para essas equipes, porque era uma volta de Mundial e o Fluminense foi o melhor, por exemplo, o melhor brasileiro no Mundial de Clubes, e meses depois perdeu o treinador. E aí a gente está falando de um Flamengo que vive um momento de estabilidade, não vou falar tranquilidade, porque no futebol brasileiro tranquilidade é uma palavra que não existe. Mas tira o Flamengo, a gente vai falar de crise no Palmeiras, crise no São Paulo, crise, o Santos venceu, né, mas próxima zona de rebaixamento, crise nos gaúchos, o Cruzeiro melhorando agora, mas começou o ano em crise, o Atlético agora se reforçando também para melhorar a sua situação. A gente está falando de Fluminense, que perdeu o treinador, Botafogo foi goleado no meio da semana e perdeu hoje para o Vitória. Olha quantos clubes estão vivendo suas crises. Sim. E por isso acho que para o Flamengo esse mês de agosto é fundamental para que isso não aconteça na parte mais do funil da temporada. São justamente as disputas de título, né, do Brasileiro e da Libertadores. A questão é que não tem taça e vaga para todo mundo. Sem dúvida. E ainda para... Bom, tá aí, esse foi o Equipe F pós-jogo, cara. O Flamengo jogou demais, 5-1, parecia treino. Cara, em um mando de campo do Mirassol, que poucos fizeram o que o Flamengo fez aí. Parece que foi só o Cruzeiro que fez 3-1, se não me engano. O Flamengo mete 5-1 lá dentro. O Mirassol lá dentro, no Maião, é muito forte. O Flamengo fez algo quase impossível. O Palmeiras, ano passado, não fez isso. Pra você ver, o Flamengo tá focado e você vê que todos estavam com aquela cara séria, né? Agora meter a mão no Flamengo aí, já imaginou aquilo que o Carrascal pegou, colocou a bola na frente.
o último foi lá e segurou. Se fosse o Flamengo, cara, pra você ver como a arbitragem é contra o Flamengo. A verdade é essa. Porque tudo é marcado contra o Flamengo, mas a favor são poucos. A canelada lá do Matheus Henrique no Bruno Henrique. E aí? O cara não foi hoje porque ele tava mal. Justamente resultado daquela entrada lá. Mas enfim, o Flamengo tá na caça, agora só depende dele mesmo, mais ainda. E o próximo jogo que falta contra o Mirassol é dentro do Maracanã. Se na casa do Mirassol foi 5-1, imagine quanto vai ser no Maracanã, com a torcida, a nação em peso. E se segure aí, hein, Palmeiras? A situação daqui a pouco muda. Mas enfim, o vídeo é só. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixa seu like. Hypa se possível, compartilha, comenta. Eu nem dei nenhum placar, porque eu tava preocupado dentro do Maião e tudo mais, mas, pô, foi um placar surpreendente. Tá de parabéns o Flamengo e rumo à ponta. Tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra!